Então parece que acharam a Arca da Aliança, Pastor Hudson Nobre. Isso que estão falando aí de acordo com os arquivos que o FBI desclassificou como de ultra segredo, né? E aí, o que que tu acha dessa parada aí? Cara, eu acho que a primeira pergunta é por que esse interesse tão gigantesco na Arca da Aliança? Uhum. Eu sei, eu entendo, né? A gente crê em Deus, né? Acredita em Deus e tal, e a nossa vida é de Deus e tudo. Crê na veracidade do que as Escrituras dizem, mas a Arca da Aliança era um símbolo, né? A presença de Deus não está mais lá. Mas existe um desejo da galera de encontrar onde está a arca e tal. Me lembro da história de há um tempo atrás, de um, parece que um arqueólogo achou, se você procurar na internet, você vai achar isso aí. Ele achou a Arca da Aliança. Ele escavando, fazendo escavações ali e tal, embaixo o que seria embaixo do Monte do Calvário ali, né? E há toda uma história, não conseguiu tirar a arca inteira por conta do governo de Israel. Então, o que ele conseguiu, na verdade, foi tirar um pedacinho. Isso não sou eu que estou dizendo, isso é esse carinha, me esqueci o nome dele, que ele achou. Então, ele tira como se fosse um pedaço daquela romã em que o propiciatório é feito, Ah, né? Com um tá. desenho O de. nome dele é Ron Wyatt. É Ron Esse cara. Wyatt, é É esse. W-Y-A-T-T. Uhum. Ele Pois era é. adventista. Isso, é esse mesmo. Esse Esse aí. mesmo. Uhum. E esse cara, ele traz vídeos, ele traz fotos, né, do que seria onde ele estava. Uhum. E até aparecia ele lá Então, escavando por dentro do Gólgota. sim, ele pegou e levou um pouco da massa que estava em cima do propiciatório, que você que não sabe, talvez, o propiciatório é a tampa da Arca da Aliança. Então, ele pegou e tirou aquela massa aqui, que seria parecido com sangue envelhecido, né? É, é, E ele levou para análise e descobriu que realmente era sangue, né, que estava ali. é. Então, o que é interessante é que tudo indicava que era um sangue humano que Uhum. estava lá, É. né? Mas eu acredito em tudo isso, tá? Mas a minha questão continua sendo por que tanto interesse da CIA, no caso, né, e na Arca da Aliança, cara? Por que isso? Porque, Olha, eu vou dar minha opinião e tu dá a tua. afinal de contas, esse é um canal de opiniões. Esse é um canal de opiniões, né? É, Vamos estar compartilhando as opiniões aqui, né? E também um canal exatamente. de fofocas também, que às vezes quando aparece pessoa fofocando da gente, né? Não é um canal de fofocas, é um canal de opiniões. Olha, rapidamente, a gente não tá brigado. Ninguém morreu Ah, sim, é aqui, verdade. ninguém tá doente. Importante lembrar. A gente realmente tinha vários conflitos de agenda, é por isso que a gente não se reuniu mais. Mas estamos de volta aqui, para a glória de Deus. Obrigado você aí que sempre tá ligado no canal. Ok, Lembrando dos vamos lá. membros, né? Que o E também pessoal temos que é membros aqui, membro também aí. tem membresia. Vamos voltar aqui a membresia, hein? Fica ligado, mas já tá É, ativa, então se registra. Minha opinião é o seguinte: tá tendo algum tipo de conflito entre muçulmano e judeu para pegar essa arca, para fazer a construção do templo. faz sentido. Aí o que acontece? Ninguém sabe onde está essa arca, mas o governo israelense deve saber. Ok, vamos falar que esse Ron realmente achou a arca. E cara, cá entre nós, eu acho que ele achou, mano. Sabe por que eu acho que ele Você acha achou? que tá lá embaixo mesmo do Monte Caveira, Cara, do faz mais Calvário? sentido, cara. Faz mais sentido. Tem gente que fala assim, ah, tá na Etiópia. Não sei se Mas tá na baseado em Etiópia. que se fala, tá na Etiópia? Eu não sei, cara. Um dia alguém chegou em um retiro aí evangélico que eu tava e falou, ah, tá lá na Etiópia. Todo mundo acreditou. Aí qual é a fonte? Voice of my Não head. tem fonte, não tem nada, moleque. O cara simplesmente chegou lá e falou, tô na Etiópia. Isso daí se espalhou em todos os retiros do Brasil, eu acho. E Não, mas eu acho chegou que eu aqui sei nos o que Estados é. Unidos também. Eu tava num comentário lá no Instagram outro dia. Qualquer coisa no comentário. Então, eu tô lá no Instagram direto, né? Aí eu Aham. comentei, aí teve um americano que falou assim: Isso tá lá na Etiópia.
Aí eu falei, nossa, as conversas de retiro chegaram aqui nos Estados Unidos. Aí ela chegou e falou, não, isso aqui é desde antigamente que o pessoal acredita que tá na Etiópia. Aí eu falei assim pra ela, se tá na Etiópia, por que que o governo da Etiópia nunca falou isso pra ninguém, meu irmão? Nunca declarou que tá com essa arca. Se a Sim. Etiópia sabe que isso pertence a Israel. Porque eles são muçulmanos? Então, é o seguinte, né, cara? A Igreja Cristã da Etiópia argumenta que eles têm arca porque eles têm um vínculo com Israel desde os tempos do Salomão, né? Da rainha de Sabá, né? Tava lá junto, né? Só que, mas eu sei como que é que surgiu esse negócio. É porque na época que a Arca da Aliança foi roubada dos filisteus, pelos filisteus, né? Eles roubaram. Hum, E aí gerou. Você lembra o texto lá, né? Fala que gerou um monte de doença e tal. Os caras tiveram furúnculos e um monte de doença. Cara, só desgraça. hum, E aí os filisteus falaram assim: não, 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 toma de volta, a gente não quer mais. Tá trazendo desgraça para nós, não benção, como a arca traz para vocês, para o povo uhum. de Deus. É. Então, essa teoria, por causa da Etiópia e dos países da África, talvez, e tal, isso talvez justificaria na cabeça das pessoas que inventaram isso, que por isso que na África tem fome, tem, sabe, um nível assim de fome, de coisas que acontecem lá e tal. Por isso que isso tudo está acontecendo lá, porque a Arca da Aliança está lá e não é para estar lá, entendeu? Pô, isso é interessante, hein? Isso aí é legal É. mesmo. É. Agora, vamos dizer assim. Fonte segura, viu? Fonte segura. Ok, agora eu vou fazer assim. Ok, tá lá na Etiópia. De repente pode ter passado por ali mesmo, né? Sim, Mas, olha, vamos lá nessa teoria de que o Ron Riat, esse adventista, achou a arca, né? O cara falou assim. Tu explicou no vídeo passado que a gente teve que cortar, então refazendo aqui, né? Seria legal que tu falasse de novo. Mas, tipo assim, a arca tava dentro do Gólgota, segundo esse Ron. sim. Não sei qual foi a revelação que ele teve para achar isso dentro do Gólgota. O Gólgota, pessoal, pra você que tá aqui, que não sabe de nada da vida, que sempre tem um que não sabe de nada da vida, né? Exatamente. O Gólgota é o Monte da Caveira, onde Jesus foi crucificado no topo, que morreu. E ele ressuscitou depois de 3 dias e 3 noites. Enfim, Mas, pastor Yeshaya, não é Calvário? mas também é Gólgota. E também é Resumindo. caveira. E também é caveira. É, pois é, exatamente. Porque eu vi uma foto, é igualzinho uma caveira mesmo, cara. É, ele te parece uma caveira, porque Calvário é a mesma palavra para caveira. Exato, é. Uhum. E aí vai ver que é por isso que os romanos gostavam tanto, né? Que eles, pô, ele amarra uma caveira, moleque. Pois é. Aí tá, Eu deixa eu gosto. falar e tal. Pois é, aí tipo assim, o Ron falou que o sangue de Jesus, quando ele morreu crucificado, entrou pelas fendas da rocha quando teve o terremoto. Que a Bíblia fala que teve um terremoto, foi? Que Sim, rasgou o véu, que caiu relâmpago e ok. tudo mudo. Os romanos se converteram. Teve até um negócio muito interessante que eu fiquei sabendo, cara, que o soldado que furou Jesus, isso de acordo com a cultura romana, católica, que o soldado que tem nome pra ele, que furou Jesus do lado que saiu água, ele tinha, de acordo com esses romanos aí, com esses católicos, não sei o que eu tô falando, mas Certo. eles, de acordo com a história, que isso vem de geração, fala que ele era cego de um olho. Então, quando ele chegou, ele deu o furo em Jesus, a água veio, bateu no olho dele e começou a ver. Caramba. Aí o que aconteceu? Milagres aconteceram e tal e tudo. Nessa que teve o terremoto, o sangue de Jesus entrou por dentro da caveira lá do Gólgota, ou do Calvário, e dentro tava a Arca da Aliança. E aí tinha o propiciatório, né, que tu falou. Será que foi o nome certo, cara? É isso, propiciatório. É isso aí, né? Aí tá, aí caiu É, lá dentro, e aí teve a remissão do pecado que caiu dentro da arca. Que tu tava falando é desse só, negócio aí. só para que as pessoas entendam, né? Talvez um desavisado tá por aqui, né? Uma pessoa que não entendeu. Isso é muito incrível isso, porque a forma que a Arca da Aliança era a representação da presença de Deus, né?
Então, o cara estava ali. Como é que o pecado do povo era remido? Então, o sumo sacerdote entrava uma vez por ano no Santo dos Santos, onde estava a arca. Mas antes ele tinha feito um sacrifício, matado um cordeiro, exatamente, um cordeiro. Cordeiro. Então tinha pego o sangue desse cordeiro. E aí, para que remisse o pecado do povo, ele chegava diante da arca, o sumo sacerdote, e jogava esse sangue do cordeiro em cima do propiciatório e dizia: "Sê propício a mim, pecador." Uau. E aí, então, era perdoado os seus pecados Uhum. através desse ato do sumo sacerdote. O que é incrível, linkando com essa história do Ron, é que ele, então, encontrou a Arca da Aliança embaixo do Monte Caveiro, do Monte do Calvário, e havia essa fenda, como o pastor Yeshaya falou, aí essa fenda, então, daria certinho aonde estaria os pés da cruz de Cristo. Quando, então, ele morreu, então o sangue veio jorrando e escorrendo por entre aquela fenda, e caiu bem em cima da onde estava o propiciatório. Então, cara, é maravilhoso, eu estou me arrepiando. Aonde Jesus, sendo o Cordeiro, né, o Cordeiro enviado por Deus para remir o pecado e então cair em cima do propiciatório para que haja a remissão dos nossos pecados. O que é incrível dessa história inteira é que o Ron pegou então um pouquinho daquela massa que estava em cima do propiciatório da tampa da água e Uhum. levou para a análise. Yeah. E ele, olhando no microscópio, ainda existiam células vivas daquele, Uau. daquele sangue. Caramba, hein? E ele então percebeu, fazendo a, a, a soma, a contagem dos cromossomos e tal, ele então aquilo determinou que era o sangue de um homem. Olha, cara, que loucura, hein, mano? Então o que a gente pode ver daí, né? A gente pode ver Bebe que. água. Olha, cara, eu penso que eu acredito mais no Ron do que essa teoria da Etiópia, né? Então vamos ver que de repente uma vez. Aí que tá, né, cara? Se tava na Etiópia, ué, como é que foi parar no Gólgota, né, cara? Sei lá, é esquisito, né, cara? Eu não sei, mano. Escondido, né, cara? Os caras vão escondendo, né? Pois é, pode ser que de repente tava na Etiópia, mas aí voltou quando Jesus apareceu lá pra morrer, né, na cruz. Parou lá e desde então ficou aí, né? Sim, Então, é o seguinte, cara. O que eu acho? Eu acho que esse documento da FBI foi desclassificado justamente pra confundir gente. Pro pessoal não pensar que tá em Israel. entendi. Porque se, tipo assim, olha só que interessante, cara, olha. Se tu for ver quando foi esse Ron aí, o Yacht, ele foi fazer a pesquisa da arca, e ele fez a escavação e tudo, isso foi em torno de 1986 a 89, coisa assim. Tu quer saber um negócio interessante, cara? Uhum. Olha só, deixa eu só puxar aqui pra ver aquilo. Pra ver se eu tô certo nessa parada, que eu lembro que essa data é essa daí. Vamos aqui, ó. Deixa eu só ver um negócio aqui, rapidão, cara. Eu vou falar um negócio pra ti que é super interessante. E você que tá aqui no canal, se inscreve no canal, ativa o sino pra receber notificação. Ok, olha só que interessante, cara. Esse Ron, ou Ron Wyatt, ele achou a arca oficialmente em 1982, tá? Mas essas escavações começaram entre 1975 a 77. Caramba, cara. Foi. Sou Tu quer cinco saber? anos. Tu quer saber agora de uma treta 20 braba, anos. cara? Sabe quando é que foi lançado Indiana Jones e a Arca da Aliança, cara? E os Caçadores da Arca Perdida, Hum. em 21 de agosto de 1981. 81? Foi. E ali não fala que essa arca foi achada em Israel, cara. Verdade. Será que é para E, despistar? cara, a produção desse filme e a direção foi feita por judeu, mano. E esse cara, ele já tinha falado com o primeiro-ministro de Israel na época que ele ia fazer aquela escavação. É E o verdade. Que ele só primeiro-ministro poderia sabia. escavar com autorização, né? E o primeiro-ministro sabia, cara.
Então, esse filme, cara, sem ninguém saber, na surdina, que não existia internet na época, né? Sim. Isso foi pra despistar o pessoal, cara, para o pessoal não vir pra Israel pra querer inventar de fazer essa busca. Então, cara, o que eu acredito é que esse documento aí, ele foi desclassificado só pra confundir gente, mano. Que coisa interessante, rapaz. O que que tu Meu acha? Deus. do céu. Eu, não, o que eu acho é que faz sentido, né? É que faz sentido, porque ah, a gente não pode esquecer da importância da Arca da Aliança para o povo judeu, para o povo de Israel. A gente não pode esquecer disso, do simbolismo que ela tem, da importância que ela tem dentro da história e tudo. Então, você perder ou, né, perder um objeto importante desse, seja para quem for, é muito ruim para a história. Então, eles precisam, de alguma forma, manter isso guardado, segredo e oculto, para que não perca, né, durante a história. Então, faz muito sentido, já que esse filme do Indiana Jones foi roteirizado ou só dirigido Tudo, cara. por um judeu. Uhum. Então, quem sabe isso não foi encomendado pelo primeiro-ministro, Rapaz. né? Rapaz. É, É, cara, segredos do mundo, né, pastor? é isso mesmo. Mas, é, mas aí, se achassem a arca, achou, tá no museu, tá no Louvre. Vamos botar no Louvre. A Arca da Aliança, não sei se ficaria no Louvre, acho que tá mais para Museu da História Natural ali em Londres, Eles né? nunca iam falar, cara. É Ia verdade. ter gente quebrando esse negócio aí, roubando lá e tudo. O muçulmano ia querer também essa que ser o maior cacete, cara. Isso que é verdade. E, meus amigos, então é isso, né? Depois de ter falado sobre esses assuntos, eu quero te fazer um convite. Se você está aqui a primeira vez, se inscreve no canal, né? Ativa os sininhos da notificação para que sempre que surja um vídeo novo, e eu vou te falar, sempre vai surgir um vídeo. Agora a gente voltou com tudo, né? Então sempre vai surgir um vídeo novo aí, e aí o YouTube, nosso amigo YouTube, vai te avisar aí quando tiver um vídeo novo nesse canal. Também não esquece de deixar o teu like, compartilha aí com um monte de gente, com o máximo de pessoas que você conseguir. Vamos fazer esse canal crescer e é para que a gente alcance mais pessoas cada vez mais. Beleza? É isso aí, meus amigos. Nunca se esqueçam, hein? Deus fala e ele vive.